que a paz e que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na tua vida. Eu quero falar aqui sobre crescer e multiplicar. Uma informação certa muda a vida de uma pessoa quando ela absorve, mas também uma informação errada, ela leva a pessoa a viver uma vida de sofrimento por ela acreditar. E eu, por muitos anos, eu acreditei que Jacó havia fugido da casa dos pais com medo do irmão Esaú, com medo da morte, o que não é verdade. Porque a Bíblia diz que tímido, covarde e medroso não herda o reino de Deus, coisa que Jacó não era. Então o que fez Jacó sair da casa dos seus pais se ele não tinha medo do irmão? Um conselho que o pai lhe deu. O pai o chamou e disse para ele o que ele teria que fazer para crescer e multiplicar. E Jacó ouve esse conselho, ouve essa orientação, ouve a voz da experiência, então ele faz. Ele sai da sua casa, da casa dos seus pais, não é a sua, mas é a casa dos seus pais, somente com azeite, e ele vai fazer a sua primeira aliança de uma visão que ele teve. E a primeira aliança que ele faz é com Deus. Com Deus. Depois dessa primeira aliança, Jacó chega no lugar onde o pai havia falado, e ali ele vai se casar com a pessoa qual o pai havia determinado. Porém, Jacó, a princípio, vai fazer uma aliança errada. Por quê? Porque ele quer se casar com a pessoa que não dá frutos, que não ia ser compatível com a fé dele. Então ele promete lutar 7 anos da vida dele por alguém que não dá fruto, mas Deus intervém e lhe dá antes aquela que geraria frutos para ele, aquela que junto com ele iria multiplicar, que no caso seria Lia. Quando Jacó desperta 7 anos depois e vê que não era Raquel, que era Lia, ele insiste ainda em querer aquela infrutífera. Insiste no erro, trabalha mais 14 anos, mais 7 anos, que dá um total de 14. Depois disso, Jacó então vai lutar pela sua vida financeira. Ele se torna independente financeiramente, vai trabalhar para si. Bastou apenas 7 anos, meus queridos, 7 anos, e ele cresceu e multiplicou. Jacó volta depois de estar bilionário, muito mais rico que o sogro, e veja que ele chegou sem nada. E com 20 anos depois, 21 anos, ele volta bilionário, muito mais rico que o sogro, e ele vai ao encontro do seu irmão, sabendo ele que o irmão tinha aquele desejo de matar. Então ele precisava de algo que mudasse aquela situação. Então Jacó, nessa jornada, dessa trajetória de volta, ele vai ter um encontro com Deus, um encontro espiritual, porque não bastava só o material que ele tinha que passar para o irmão, ele tinha que passar também o espiritual. E assim aconteceu. Jacó encontra-se com Esaú, passa a bênção material e a bênção espiritual. Isso significa a herança, meus queridos. A herança que você tem que deixar para os teus filhos é a material e a espiritual. Isso significa que quando você tiver um relacionamento com alguém, esse alguém ele tem que crescer e multiplicar junto com você. Se a pessoa com quem você está, ela não cresce junto com você, ela não está multiplicando, então esta pessoa é infrutífera e tornará você infrutífero. Essa pessoa não produzirá junto com você. E por que você teve esse relacionamento? Por que você escolheu essa pessoa? Por uma informação errada. Por uma informação que não era verdadeira, fez você ter a escolha errada e não dar frutos, não crescer, não multiplicar. Atualmente, o mundo vive hoje uma mudança totalmente em termos financeiros, onde as pessoas podem ter sua liberdade financeira sem precisar mais de ninguém. Veja que Jacó lá atrás, ele se tornou independente, ele não precisou mais do seu sogro para crescer e multiplicar. Ele viu ali uma oportunidade, ele agarrou aquela oportunidade. E assim eu quero te apresentar uma oportunidade onde você não vai depender de banco, não vai depender de plataforma, de pirâmide, de empresa, de nada para você crescer e multiplicar. Só depende de você, da sua semente. Você, com essa semente que você tem, que é o suor do teu rosto, você vai plantar essa semente nessa oportunidade descentralizada que vai multiplicar, crescer e multiplicar. Isso tornará para você em bênçãos materiais, isso tornará para você
algo tão grande que você vai poder abençoar seus filhos para que eles possam ter semente para possuir a terra, porque ninguém possui a terra sem semente. É preciso ter semente para possuir a terra, possuir uma boa casa, para ter um bom plano de saúde, tudo é semente. Então, meu querido, minha querida, venha conhecer esta oportunidade, onde você é dono do seu próprio negócio, onde você se torna independente financeiramente. E aí, o que Deus disse lá em Gênesis vai se cumprir na tua vida: crescer e multiplicar. Crescer no conhecimento, multiplicar nas bênçãos, para deixar herança e ser um legado para tua família e para todos. Saiba mais, me chame agora no WhatsApp.